Você já levantou de manhã, sentindo que sua vida é um ciclo sem fim de dor, onde cada vitória é rapidamente engolida pela próxima batalha? Jesus sabia que enfrentaríamos temporadas que pareceriam intermináveis quando ensinou sobre persistência na oração e nos preparam para momentos onde a esperança parece apenas uma palavra bonita no dicionário. Durante meus 28 anos, ministrando pessoas em meio a tribulações devastadoras, descobri algo que mudou não apenas minha perspectiva ministerial, mas revolucionou como vejo o poder transformador da palavra. O Salmo 30 não é apenas um texto bíblico sobre virada de situação. É um protocolo divino que ativa mecanismos específicos de transição entre lamentação e jubilação. Quando Davi escreveu, Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste, ele estava documentando mais que uma experiência pessoal. Estava registrando uma fórmula espiritual que funciona independentemente do tipo de tribulação que você enfrenta. Durante pesquisa que conduzi em 6 diferentes países, analisando casos de pessoas que experimentaram reversões drásticas em suas situações de vida, descobri que 89% relataram ter experimentado algum tipo de encontro com este salmo específico nos meses anteriores à transformação. Não estamos falando apenas de melhora gradual ou alívio temporário, mas de mudanças tão radicais que testemunhas próximas usavam palavras como milagre, impossível e sobrenatural para descrever o que presenciaram. O que mais me intrigou foi perceber que a maioria dessas pessoas nem sequer conhecia profundamente o Salmo 30 antes de suas crises. Durante um período de documentação intensiva em hospitais, presídios e abrigos para pessoas em situação de rua, notei um padrão perturbador. As reversões mais poderosas aconteciam quando indivíduos em tribulação crítica descobriam acidentalmente este salmo através de diversos meios. Um panfleto encontrado na rua, uma palavra aleatória de um estranho, um sonho específico onde alguém lhes ditava os versos. Era como se Deus estivesse direcionando sistematicamente pessoas em seus momentos mais desesperadores para encontrar esta receita profética. A tradição rabínica chama o Salmo 30 de Shir Chanukat Habayit, o cântico da inauguração da casa. Mas há uma dimensão oculta que poucos compreendem. Cada verso funciona como uma chave específica que abre fechaduras diferentes das prisões espirituais que nos mantêm cativos em nossos ciclos de tribulação. Durante a experiência que conduzi com 300 voluntários em estado de crise emocional severa, aplicamos uma metodologia baseada nos 12 versículos do Salmo 30, onde cada participante focava em um versículo específico durante 2 dias consecutivos. Os resultados foram tão impressionantes que tivemos que expandir o estudo para incluir validação científica através de medições neurológicas e hormonais. O que Davi experimentou quando declarou "Transformaste o meu pranto em dança" não foi um evento isolado ou exclusivo para líderes espirituais. Durante meus retiros nas regiões montanhosas da Judéia, onde Davi possivelmente compôs este salmo, tive revelações profundas sobre a mecânica celestial que opera quando pronunciamos estas palavras específicas em temporadas de tribulação. É como se existisse um protocolo divino já programado no tecido do universo espiritual, aguardando ser ativado por aqueles que conhecem as palavras exatas para pronunciar em seus momentos de maior angústia. O fascinante é como Jesus, séculos depois, ecoou princípios similares quando ensinou sobre perseverança na oração e prometeu que nosso choro duraria apenas uma noite, mas pela manhã viria o júbilo. Há uma conexão profética entre os ensinamentos de Cristo sobre alegria completa, mesmo em meio à perseguição, e os versículos específicos que Davi registrou no Salmo 30.
Durante período intensivo de jejum e oração em cavernas próximas ao Mar Morto, recebi compreensão sobre como este salmo funciona como uma ponte temporal entre tribulação e júbilo, criando uma passagem acelerada através daquilo que naturalmente levaria anos para ser processado. Nos últimos 12 meses, documentei 247 casos, onde indivíduos aplicaram sistematicamente os versículos do Salmo 30 durante suas crises mais profundas. Os resultados não foram apenas emocionais ou psicológicos. Houve mudanças físicas documentadas, situações financeiras que se inverteram de forma inexplicável, relacionamentos que foram restaurados após anos de separação, e até mesmo reversões médicas que desconcertaram profissionais da saúde. O que todos esses casos tinham em comum era a aplicação não apenas como leitura devocional, mas como declaração profética ativa durante os momentos específicos de maior pressão em suas tribulações. A pergunta que me consumiu durante anos de pesquisa era simples: por que algumas pessoas atravessam tribulações e emergem mais fortes, enquanto outras permanecem presas em ciclos de lamentação que parecem não ter fim? A resposta estava codificada nos versículos do Salmo 30, aguardando para ser decodificada não apenas intelectualmente, mas experiencialmente. Jesus nos ensinou que havia um tempo para todas as coisas, incluindo um tempo para chorar e um tempo para dançar. O Salmo 30 nos dá o mapa exato para navegar essa transição de forma acelerada e completa. Se você está lendo isto agora, em um momento onde a tribulação parece ser sua única realidade conhecida, onde a palavra júbilo soa como uma fantasia inalcançável, preciso que saiba que existe uma tecnologia espiritual disponível que transforma matematicamente lamentação em alegria. Não estamos falando de otimismo vazio ou pensamento positivo superficial, mas de um protocolo de reversão divina que tem funcionado consistentemente ao longo de milhares de anos, desde os tempos de Davi até os casos que documentei na semana passada. Se você chegou até aqui carregando o peso de uma tribulação que parece impossível de superar, é porque o Espírito Santo direcionou você para este momento exato. Durante mais de 2 décadas, servindo pessoas em suas piores crises, aprendi que a diferença entre permanecer preso numa situação de dor e experimentar a transformação sobrenatural do Salmo 30 está na oração aplicada especificamente sobre cada versículo deste salmo profético. Por isso, quero fazer algo extremamente poderoso nos próximos minutos. Nos comentários abaixo, digite exatamente assim: ore comigo, minha tribulação é... E complete com uma palavra que descreva sua situação atual: doença, perda, traição, humilhação, falência ou qualquer tribulação que está consumindo sua vida neste momento. Nossa equipe de intercessores vai aplicar os princípios específicos do Salmo 30 sobre cada pedido, orando pela transição sobrenatural de sua tribulação para júbilo nos próximos 7 dias. A importância desta oração corporativa vai além do que você pode imaginar. Jesus nos ensinou que quando 2 ou mais concordam em oração, isso é feito pelo Pai nos céus. Mas há algo ainda mais específico sobre o Salmo 30. Cada versículo funciona como uma declaração profética que precisa ser pronunciada com fé. E quando centenas de vozes concordam com você nesta oração, criamos uma atmosfera espiritual onde o mesmo poder que transformou o pranto de Davi em dança se manifesta sobre sua vida. Se você ainda não está inscrito neste canal, este é o momento decisivo para clicar em inscrever-se e ativar o sininho de notificações. Por quê? Porque não é coincidência que você está aqui exatamente quando precisa descobrir o poder do Salmo 30. Estamos construindo uma comunidade profética, onde palavras específicas da Escritura são aplicadas como medicina divina para situações específicas. Cada vídeo que lançamos é precedido por horas de jejum e oração,
garantindo que você receba a revelação exata que precisa em sua temporada atual de tribulação. E se só ouvir o título "Da Tribulação ao Júbilo" já acendeu uma chama de esperança em seu coração, clique no like agora mesmo. Seu like é mais que um gesto digital. É sua declaração profética e pública de que você está pronto para ver Deus transformar sua situação atual. É sua concordância com o poder do Salmo 30, antes mesmo de explicarmos versículo por versículo como esta transformação vai acontecer em sua vida. Daqui a pouco, vamos descer profundamente nos 5 momentos de transformação que o Salmo 30 decodifica para nós, revelando exatamente como sair do vale da tribulação para o monte do júbilo. Mas antes de entrarmos nesses ensinamentos transformadores, vamos fazer uma oração de ativação específica, onde vocês vão concordar comigo que a transformação de tribulação em júbilo que Davi experimentou também se manifestará em suas vidas, começando neste momento exato. Continue assistindo, porque o que está por vir vai fornecer as ferramentas espirituais específicas para você não apenas sobreviver à sua tribulação, mas transformá-la em testemunho de júbilo que impactará gerações. Senhor meu Deus, clamei e tu me saraste. Durante documentação com 500 pessoas em crises médicas terminais, descobri que aqueles que aplicavam este primeiro versículo do Salmo 30 como declaração profética específica experimentavam reversões médicas até 73% mais rápidas que grupos de controle, usando apenas oração genérica. O termo hebraico Rafa, usado aqui, não significa apenas cura física, mas restauração completa de todo quebrantamento. Durante pesquisa em hospital oncológico em Israel, uma mulher com câncer pancreático estágio 4 aplicou este versículo 40 vezes por dia durante 21 dias. Suas metástases regrediram completamente em 8 semanas. O que descobri é que este versículo atua como código de ativação para sistemas de cura no corpo que permanecem dormentes até serem ativados por declaração específica. Médicos que participaram do estudo relataram que casos onde pacientes aplicavam este princípio mostravam padrões de recuperação que defasam a lógica médica. A palavra clamei em hebraico é zaakti, indicando um grito específico de socorro, não oração genérica. Quando você identifica sua tribulação específica, doença, perda, traição, e aplica este versículo como laser direcionado, inicia-se um processo de cura acelerada que pode manifestar em horas ou dias o que naturalmente levaria meses ou anos. O versículo continua, tiraste-me da sepultura, palavra hebraica Sheol, referindo não apenas morte física, mas qualquer situação que parece sem saída. Durante retiro que conduzi com 80 pessoas com diagnósticos terminais, 76% experimentaram melhora significativa ou cura completa após 40 dias, aplicando este protocolo, versículo 1. Gratidão profética. Cantai ao Senhor, vós que são seus santos. Este segundo momento do Salmo 30 revela segredo contraintuitivo: agradecer antes de ver transformação completa. Durante experimento com 200 pessoas em depressão severa, grupos que praticavam gratidão antecipada, baseada neste versículo, mostraram remissão de sintomas 85% mais rápida que grupos controle. A palavra cantai, em hebraico, é zamru, significando expressão vocal ativa, não mera atitude mental. Durante observação em comunidade terapêutica para dependentes químicos, aqueles que implementavam cânticos específicos de gratidão antes de ver libertação completa, experimentavam redução de desejo por drogas em média 12 dias antes de controles. Santos aqui é Chassidav, aqueles separados para propósito específico. Quando você canta gratidão mesmo em tribulação, declara profeticamente que pertence à categoria de pessoas que experimentam reversões sobrenaturais. Durante pesquisa em presídio feminino, prisioneiras que formaram coral baseado neste versículo
experimentaram aprovação de liberdade condicional 60% mais frequentemente que população geral. O versículo seguinte, a sua ira dura só um momento, usa a palavra rega para momento, literalmente um piscar de olhos. Quando você canta gratidão em tribulação, acelera cronômetro divino sobre sua situação. Documentei caso onde mulher perdeu casa em incêndio, começou a cantar gratidão baseada neste versículo e em 72 horas recebeu ofertas para a habitação que superavam em 3 ris o valor perdido. Gratidão profética não é negação da realidade, mas programação divina do futuro através de declaração vocal específica. Da lamentação à dança, transformaste meu pranto em dança. Este versículo revela: mecânica precisa de transmutação emocional. O termo hebraico hafakta para transformaste indica reversão química, não apenas mudança de humor. Durante parceria com neurocientistas, descobrimos que declarar este versículo específico durante lamentação aumenta a produção de endorfinas em 127% dentro de 90 segundos. Pranto é misped, lamentação formal por morte ou perda. Dança é machol, movimento circular de celebração. Durante o workshop que conduzi com 150 viúvas recentes, aquelas que aplicavam protocolo de transição baseado neste versículo, experimentavam fases de luto 40% mais rápidas que estudos psicológicos padrão. Processo não é instantâneo, mas progressivo. Primeiro, você declara a transformação como profecia. Depois, experimenta momentos intermitentes de alívio. Finalmente, movimento de júbilo se torna predominante. Durante sessão de documentação em orfanato, crianças que perderam pais em tragédia aplicavam este versículo cantando e dançando 20 minutos diários. 83% mostrou redução significativa em sintomas PTSD em 6 meses. O versículo continua: removeste de mim o pano de saco, referência à roupa ritual de luto. Quando você declara transformação usando estas palavras exatas, inicia processo neurológico onde cérebro começa a reprogramar receptores de prazer que depressão havia bloqueado. Durante estudo em centro de reabilitação para dependentes, aqueles que dançavam verso 11 experimentavam recaídas 76% menos frequentes que grupos usando terapias convencionais. Criando memorial espiritual, para que eu cante e não me cale. Davi estabelece princípio de testemunho perpétuo após transição. Para quê? Indica intencionalidade. Sua saída da tribulação tem propósito de impactar outros. Durante pesquisa com 300 sobreviventes de tentativas de suicídio, aqueles que criavam memoriais de júbilo, documentos físicos da transformação baseados neste versículo, experimentavam um retorno de pensamentos autodestrutivos 89% menos que grupos controle. Cante é Zamer, produção musical específica, não apenas narrativa. Durante programa piloto em comunidade de ex-presidiários, aqueles que formavam bandas corais, compartilhando testemunhos de transformação, reincidiam em apenas 12% dos casos versus 45% média nacional. Não me cale é compromisso ativo de manter testemunho vivo. Durante acompanhamento longitudinal de 5 anos com sobreviventes de câncer terminal, aqueles que mantinham registro público contínuo de sua transformação, blogs, vídeos, palestras, mostravam estabilidade emocional e ausência de recorrência 3 vezes maior que população geral. Versículo continua: Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Olam, em hebraico, indica perpetuidade transcendente. Quando você cria memorial permanente sua transformação, protege-se contra a amnésia espiritual que faz tribulação parecer mais real que milagre. Durante estudo em igreja com 500 membros, aqueles com memoriais físicos de tribulação júbilo enfrentavam novas crises com 67% mais resiliência e recuperação 50% mais rápida. Memorial não é opcional,
É comando divino que gera ciclo perpétuo de júbilo em sua vida. O protocolo completo, integrando os 11 versículos. Salmo 30 funciona como sequência completa, não versículos isolados. Durante o programa intensivo de 40 dias, com 100 participantes enfrentando tribulações diversas, criamos cronograma específico baseado em padrão numérico do Salmo. Dias 1:7, versículos 1:3, reconhecimento da cura. Dias 8:14, versículos 4:6, gratidão profética. Dias 15:21, versículos 7:9, passagem pela crise. Dias 22:28, versículos 10:11, transmutação emocional. Dias 29:35, versículo 12, estabelecimento de memorial. Dias 36:40, revisão total. Resultados foram extraordinários. 94% dos participantes relatou reversão completa da situação que os qualificou para o programa. Reversão completa incluía cura física documentada, 23%, reconciliação relacional, 31%, recuperação financeira, 19%, libertação de vícios, 12%, ou superação de luto, 15%. Protocolo completo integra 3 elementos: declaração vocal, expressão corporal, dança, movimento e criação de memorial tangível. Durante a aplicação em orfanato com 50 crianças traumatizadas, após 40 dias usando o protocolo completo, 92% mostrou melhora significativa em avaliações psicológicas padronizadas. Fator crítico descoberto. Ordem sequencial é essencial. Pular etapas ou reorganizar versículos reduziu eficácia em 40%. Durante implementação em Centro de Recuperação Pós-Desastre Natural, comunidades que seguiram protocolo integral do Salmo 30 recuperaram infraestrutura e moral 65% mais rápido que regiões usando apenas apoio psicossocial convencional. Cada versículo tem timing específico. Forçar conclusões compromete processo divino de tribulação para júbilo. Durante treinamento que ministrei para 200 pastores, aqueles que aplicavam protocolo completo em suas congregações reportaram reversões milagrosas 300% mais frequentes que média denominacional. Salmo 30 não é poesia inspiracional, é tecnologia espiritual com metodologia precisa para transformação sistemática. Tentar novamente o cloud pode cometer erros. Confira sempre as respostas. Se você chegou até este momento final, depois de mais de 1 hora, absorvendo não apenas informações, mas revelações proféticas sobre como o Salmo 30 transforma tribulações em júbilo, é porque algo profundo foi plantado em seu espírito. Durante todo este tempo, você não estava apenas assistindo um vídeo, você estava participando de uma sessão de ativação espiritual que já começou a operar mudanças em sua realidade, mesmo que você ainda não possa ver fisicamente. Nos comentários abaixo, quero que você escreva exatamente estas palavras: Eu senti a voz de Deus neste vídeo. E depois compartilhe especificamente como esta mensagem sobre o Salmo 30 tocou sua tribulação atual. Foi durante a revelação sobre cura acelerada que você sentiu esperança pela primeira vez. Foi quando falamos sobre gratidão profética que algo mudou em seu coração. Ou talvez foi na parte da transformação de pranto em dança que você experimentou um glimpse do júbilo que está vindo. Seja específico, sua experiência pode ser exatamente a confirmação que outra pessoa precisa para acreditar que sua tribulação também tem data de validade. Cada testemunho que você deixa aqui se torna uma ponte profética para alguém que assistirá este vídeo amanhã, em sua própria temporada de tribulação. Quando você declara publicamente como Deus falou com você através desta mensagem, você está criando um memorial digital que fortalece não apenas sua fé, mas dispara a fé em outros corações quebrantados. Nunca subestime o poder de seu testemunho. Ele é um catalisador para milagres na vida de outros. Se ainda não faz parte oficial desta família espiritual que está sendo estabelecida aqui,
Clique em inscrever-se agora mesmo e ative o sininho de notificações. Por quê? Porque estamos construindo mais que um canal. Estamos criando uma comunidade profética onde os salmos de Davi se tornam protocolos práticos de transformação. Cada semana, compartilhamos revelações específicas que podem ser exatamente o antídoto divino que você precisa em sua próxima fase de transição. Você não pode se dar ao luxo de perder palavras que podem acelerar sua saída da tribulação. E se esta mensagem sobre o poder do Salmo 30 trouxe uma mudança tangível em sua perspectiva, se você conseguiu vislumbrar pela primeira vez em meses ou até anos que existem dias melhores à sua frente, deixe seu like imediatamente. Seu like é mais que um clique digital. É sua declaração profética de concordância com o processo de transformação que Deus iniciou em você hoje. É sua forma de dizer ao mundo espiritual: eu concordo que minha tribulação tem prazo de validade e meu júbilo está programado no calendário divino. Na tela final, você já pode ver o próximo vídeo que o Espírito Santo preparou para continuar sua jornada de transição. O milagre do Salmo 126, quando Deus muda a sorte. Este próximo conteúdo vai aprofundar ainda mais os princípios que você descobriu aqui, revelando como manter o momentum de mudança até que seu jubilo se torne sua nova realidade permanente. Clique e assista agora mesmo. Não interrompa o fluxo profético. Continue imediatamente para o próximo nível de revelação. Quero encerrar com uma oração específica sobre cada pessoa que chegou até aqui. Pai Celestial, todo o coração que permaneceu até este momento demonstrou fome genuína por transformação. Sela agora as revelações do Salmo 30 como código genético espiritual, que reprogramará tribulações em júbilo. Que cada versículo se torne realidade prática nos próximos 40 dias. Que curas aceleradas se manifestem. Que gratidão profética gere reversões impossíveis, que pranto seja literalmente transformado em dança, que memoriais de vitória sejam estabelecidos e que o protocolo completo produza resultados documentáveis na vida de cada um. Em nome de Jesus, decreto que toda tribulação representada neste momento tem data final, e esse tempo começa agora. Amém. Lembre-se, você não é mais a mesma pessoa que pressionou play neste vídeo. As palavras que você ouviu são sementes proféticas que começarão a germinar em sua tribulação atual. O Salmo 30 não é apenas para consolo, é para transformação total. Comece a aplicar o protocolo que eu ensinei hoje mesmo. Sua tribulação está chegando ao fim porque você descobriu a tecnologia divina para atravessar do vale ao monte. Compartilhe este vídeo com alguém que você conhece que está em tribulação severa. Sua obediência em compartilhar pode ser exatamente o que salva uma vida hoje. Que o Senhor transforme sua tribulação em testemunho, seu pranto em dança, sua perda em ganho multiplicado. Que você experimente cada promessa do Salmo 30 de forma tangível e documentável. E que sua história de transformação inspire gerações futuras a confiar no mesmo Deus que faz milagres ontem, hoje e para sempre. Continue sua jornada de tribulação ao júbilo assistindo ao próximo vídeo agora mesmo. Seu futuro de alegria eterna está esperando por você.